Mas, gente, agora todo mundo já sabe assim. Vou trocar. A internet tá caindo. Tá ao vivo, tá? Agora que eu falei a senha, não tava não, né? Eu acho que tava. Graças a Deus, queridos, estamos nós aqui mais uma vez reunidos para o nosso culto de estudo da Palavra de Deus, adoração ao Senhor. De antemão, pedimos desculpa aos queridos, estamos um pouco atrasados do nosso horário do início, mas nós tivemos algumas dificuldades aqui com a nossa internet. Ela não estava querendo deixar a gente iniciar, mas graças a Deus deu uma firmada e nós conseguimos iniciar. Se por um acaso acontecer alguma interrupção, a internet ela não está muito bem, mas se Deus quiser, tudo vai correr muito bem até o final desse culto, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, como todas as terças-feiras, nós temos feito
nós temos o nosso momento devocional, o momento que a gente tem a oportunidade de ler a palavra do Senhor, de cantar cânticos, cantar hinos, orar ao Senhor. Hoje estão aqui comigo os irmãos, né, o diácono Adalto, o irmão Anderson, a irmã Weslaine, também o Douglas está conosco aí, como sempre, ali atrás do computador, lendo as mensagens dos irmãos. Todas as mensagens que são passadas é o Douglas que responde. Hoje à tarde uma irmã ficou surpresa ao saber que eu não leio as mensagens durante o culto. Na realidade, quem faz isso é o Douglas, ele que está lá acompanhando. Nós estamos do lado de cá, e sempre que tem algum pedido de oração ou alguma coisa assim, ele comunica conosco, e durante o nosso culto nós fazemos estas orações. Nós vamos dar início ao nosso momento devocional. Nós vamos fazer leitura da Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 16. Diácono Adalto vai fazer a leitura para nós do versículo 1 até o versículo 10, Êxodo capítulo 16. Nas terças-feiras nós estamos estudando a caminhada dos filhos de Israel no deserto. Aquele período de 40 anos que eles ficaram no deserto, naquele interregno ali entre o Egito e a terra de Canaã. Vamos acompanhar, queridos, a leitura da palavra de Deus. Êxodo capítulo 16, versículos de 1 até o versículo 10. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém. Somente até o versículo 10 do capítulo 16 de Êxodo. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. A cada dia nós podemos provar a bondade do Senhor nas nossas vidas. Comprovado para conosco aquele texto da Tua Palavra que diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a Sua misericórdia não tem fim e ela se renova a cada manhã. E nós temos experimentado isso, ó Deus. Em momentos tão difíceis como o mundo está vivendo, nós temos experimentado a misericórdia do Senhor se renovando para conosco a cada manhã. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor
pelo privilégio de estarmos vivos. Nós somos gratos ao Senhor não só pelo privilégio de estarmos vivos, mas de sermos filhos do Senhor, chamados pelo Senhor para servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. E agora, Deus, quando nós estamos reunidos para cultuar ao Senhor, o desejo do nosso coração é que o Senhor esteja aceitando os nossos louvores e que o Senhor esteja falando aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuidade, querido, ao nosso culto a Deus, nós vamos estar cantando alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. A servirmos ao Senhor, a buscar as coisas de Deus, a buscar servir ao Senhor.
buscarmos o reino de Deus, como é bom ter prazer de estar na presença do Senhor. Porque ele, quando estava com seus discípulos, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda em mim não estará nas trevas, mas andará na luz. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. A cada segundo nós vemos o quanto o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas, o quanto o Senhor é maravilhoso neste mundo, o quanto a bondade do Senhor se manifesta. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua providência, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado. E agora, Deus, que o Senhor esteja manifestando a Tua bondade para conosco, nos alimentando com a palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Êxodo capítulo 16, nós vamos dar continuidade à nossa leitura, agora versículos 11 até o versículo 21. O nosso texto vai ser todo o capítulo 17, mas nós vamos fazer a leitura até o versículo 21. Jack Nadal, por favor, faça essa leitura para nós. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhe Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Obrigado, meu irmão. Irmãos, aqui na caminhada dos filhos de Israel, nós estamos tratando de um assunto muito complicado. Aqui nós estamos vendo a providência de Deus no pão de cada dia. Tá ok, né? Nos dias que nós estamos vivendo, queridos, uma crise está instaurada no nosso país, e nós vemos duas preocupações muito grandes constantemente sendo rebatida na mídia. Hoje mesmo eu estava vendo
um vídeo, e esse vídeo tratava dessa situação. Por um lado, nós temos que cuidar da saúde. E esse cuidado, nós temos que usar máscaras, cuidar da higiene das mãos, cuidar, manter uma distância das pessoas, várias coisas, ficar dentro de casa, e etc. Nós já estamos acostumados a ouvir isso. Por outro lado, nós vemos também um outro problema, que se todos ficarem em casa, nós vamos ter um problema tão grande quanto a contaminação, que é a fome, porque se ninguém produzir, não vai ter alimento. Diga-se de passagem, falar a respeito de alimentação é falar de um dos problemas mais antigos da história da humanidade. Desde que se foi criado o homem, existe esse problema, ou seja, essa a preocupação com a alimentação. Nós temos conhecimento que a produção de alimento ela é suficiente para alimentar toda a população do mundo, mas também nós temos consciência que algumas pessoas têm muita alimentação e outras pessoas elas têm pouca alimentação, e isso gera um problema social, e por que não dizer um problema na humanidade. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, na caminhada dos filhos de Israel, eles passaram o Mar Vermelho e entraram então no deserto, conhecido como deserto de Sim. Eles foram a caminho do Monte Sinai. Durante 3 meses eles caminharam, chegaram ali no Monte Sinai, e eles tinham suprimento para alimentação durante um período, mas essa alimentação não daria para eles sobreviverem com essa alimentação durante muito tempo. E aí então o povo de Israel começou a passar por uma provação muito grande, e Deus usa isso para trazer algumas lições e ensinar os filhos de Israel quanto à dependência do Senhor. E é possível então nós aprendermos algumas lições para a caminhada cristã, ou para a caminhada hoje. As lições que Deus passou para os filhos de Israel, elas não ficam restritas aos filhos de Israel. São lições que nós podemos trazer a aplicação para os nossos dias. Feita a transposição do chamado abismo hermenêutico, ou seja, o fato aconteceu há muito tempo atrás. A Bíblia, o cânon, ele foi encerrado há mais ou menos 2.000 anos atrás. Então nós temos um período aí de aproximadamente 4.000 anos de história. Esses fatos, então, feito a transposição desse abismo hermenêutico, nós fazemos a aplicação para os nossos dias. E fazendo essa aplicação, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas no dia de hoje. Quais são as lições que nós podemos aprender quanto à provisão divina na caminhada dos filhos de Israel e podemos então aplicar nas nossas vidas hoje? A primeira lição que nós tiramos é que a provisão divina ela tem o objetivo de atender à necessidade do povo, de todo o povo. A história nos mostra que os filhos de Israel eles já estavam fora do Egito. Já fazia algumas semanas que eles tinham saído do Egito. Eles já tinham saído lá da região lá de Ramsés, passaram por Sucote, Etam, Piairote, Migdol, Mar Vermelho, Elim, Refidim. Chegaram no deserto de Sim, estavam próximos ali do Sinai, e aquela alimentação que eles tinham trazido do Egito, aquele suprimento alimentar, aquela reserva de alimento havia então se acabado. A fome estava próxima, a necessidade estava bem próxima. Essa situação levou então muitos deles que tinham saído da escravidão, mas que viviam ainda a síndrome do escravo, levou eles a murmurarem contra Deus, contra Arão,
e contra Moisés, porque ainda diversas pessoas carregavam os seus costumes, eram negativistas, tinham visto a providência de Deus, tinham visto as 10 pragas lá no Egito, como que Deus abençoou o povo, as pragas aconteceram, todos os egípcios foram afetados, os filhos de Israel foram protegidos, aconteceu a morte dos primogênitos em toda a terra do Egito, mas não aconteceu nos filhos de Israel. Houve a travessia do Mar Vermelho, eles saíram ali com a bênção de Deus, com riquezas do Egito. Mesmo assim, eles ainda duvidavam da providência de Deus. Mas, irmãos, a bondade de Deus não se mede pela fraqueza ou pela desconfiança dos seus filhos. A bondade de Deus, ela não é manifestada mediante a fraqueza e a desconfiança dos seus filhos, ou deixa de ser manifestada por causa da fraqueza e desconfiança dos seus filhos. Deus manifesta a sua bondade apesar disso. E ele veio então em socorro dos queixosos. E Deus envia de modo miraculoso o maná e a codorniz para atender a necessidade daqueles peregrinos. E aqui nós percebemos então a providência, a provisão divina, ela objetiva atender às necessidades do povo, de todos, de todos. Cada indivíduo nesse mundo vai passar pelo seu êxodo, pelas suas dificuldades, na sua caminhada em direção à terra prometida, mas ele vai contar diariamente com a provisão e a providência de Deus. Agora nós estamos com um problema, como eu disse no início. Se você não ficar em casa, você vai ser contaminado. E isso pode trazer a morte para alguns da família. Mas se todos ficarem em casa, nós vamos morrer de fome. E a gente fica nessa encruzilhada. O que fazer? As nossas autoridades estão quebrando a cabeça quanto a isso. Mas a Bíblia, ela vai nos ensinar a confiar na providência de Deus. Essa providência é para todo o povo. A Bíblia vai nos ensinar também que Deus já providenciou todos os recursos que nós precisamos para atender às nossas necessidades através de Cristo Jesus. Então a providência divina objetiva atender a necessidade do povo. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós tiramos aqui é que a providência divina ela objetiva atender a necessidade do povo, mas não é seletiva. Ela objetiva atender a necessidade de todo o povo. De todo o povo. O texto, nós vamos observar que ao amanhecer o dia, era para cada família recolher a necessidade ou a quantidade suficiente para cada pessoa. E todas as famílias era para recolher. Existia o direito de se alimentar e esse direito era igual para todos. Não importa se era levita ou se não era levita, se era sacerdote, se não era sacerdote. Não importa se era parente de Moisés ou se não era parente de Moisés. Todos tinham direitos e eles tinham direitos iguais. A provisão de Deus, a providência de Deus era para todos. Aí você pode falar assim, tá, pastor, mas se a providência de Deus era para todos, por que uns têm tantos e outros têm tão pouco? Aqui existem vários fatores, queridos. Eu vou citar alguns, mas assim, também não são todos. Nós podemos ver que existe o fator como eu disse, são vários. Eu vou citar alguns. Existem pessoas que trabalham e buscam, vivem correndo atrás disso, outros não. Existem fatores relacionados à ganância, pessoas que tomam dos outros, a gente está vendo isso aí constantemente. Existem pessoas que não estão interessadas nem sequer a ter o pão de cada dia e ficam na dependência dos outros. Aqui o texto nos diz que
A provisão era para todas as famílias. E deveria ser obedecido uma quantidade. E se alguém pegasse além daquela quantidade, aquela comida estragava. O que Deus estava mostrando aqui é que deveria obedecer uma distribuição igualitária. Enquanto eles estavam caminhando no deserto, a distribuição era igualitária. Uma quantidade por pessoa. Se tinha 10 pessoas numa família, era a quantidade de 10. Se tinha 5 pessoas, a quantidade era de 5. Se pegasse mais de um dia para outro, estragava e dava bichos. Deus, ele continua provendo alimento para toda a humanidade. Mas existem algumas pessoas, aqueles que têm recolhido para si mais do que um homer, como era lá. Existem outros que não recolhem nenhum homer. E aí nós vamos então para a terceira lição que nós aprendemos nesse texto. A provisão envolve a participação do povo. Nós vemos aqui que para encher ou para obter o maná, era necessário sair ao redor do arraial ou sair ao redor do acampamento e recolher, porque existia um local e um horário para esse ato. Então, naquele horário e naquele local, o maná caía dos céus e a pessoa precisava ir lá e recolher. Se a pessoa não fosse lá e não recolhesse o maná, ele ficava sem o alimento. A provisão divina, por determinação de Deus, a provisão divina requeria a cooperação do povo para obter aquele alimento. O que nós podemos observar com isso? Deus, ele colocou a sua bênção ao alcance dos seus filhos, mas estes, os seus filhos, deveriam ir buscar esse benefício. Qual a lição que nós tiramos para nós então? A provisão divina envolve a participação do povo. A gente observa dois textos que encaixam bem nessa lição. Está lá no Salmo 127 e no Salmo 128. O Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele diz assim: é inútil deitar tarde, é inútil levantar de madrugada e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. O texto está dizendo: a provisão é de Deus. Não adianta você trabalhar até altas horas da noite, todos os dias. Não adianta você ficar levantando de madrugada, perdendo todo o sono todos os dias. A provisão é de Deus. E aí a pessoa pode ir então para o extremo da preguiça. Logo em seguida, o Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, do suor do seu rosto comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha só, a provisão é de Deus e a responsabilidade do homem trabalhando junto. A bênção de Deus nos dá a bênção, mas ele determina que nós precisamos ir lá buscar essa bênção. Jesus ensinou isso também de várias formas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, ele diz assim: buscai e achareis. Se não buscar, não vai achar. Pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 6, versículo 9. Na multiplicação dos pães, a gente vê isso também. Deus fez o milagre, mas os discípulos foram atrás do pão para Jesus fazer a multiplicação. Existem muitas pessoas hoje que querem receber ou ganhar sem buscar, e outros que querem comer sem trabalhar. A lição para nós então é: a provisão divina envolve a participação do povo. A provisão divina ela objetiva atender à necessidade do povo. A provisão divina é extensiva a todo o povo.
a provisão divina envolve a participação de todo o povo. Nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, queridos, não adianta ficarmos desesperados. Nós precisamos confiar em Deus, entregar a nossa vida a Deus e fazer aquilo que é nossa responsabilidade e deixar que em Cristo Jesus nós estamos seguros. Ele disse lá no Sermão do Monte: não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de vestir, ou quanto ao dia de amanhã. Olhai os lírios dos campos, olhai as aves, elas não semeiam, elas não plantam, no entanto, o vosso Pai Celeste cuida delas. Olhai os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios dos campos. É com plantas que Deus está preocupado tão somente? Jesus diz: não andeis ansiosos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos abrir nossos cenários no hino de número 145. Nós vamos louvar ao Senhor com essa música. Hino de número 145. Estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, me livrar. Sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, Ele poderá livrar. Poder eterno sempre a susterá. Caminho eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura perdinar me padecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, tinha meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, ele poderá livrar. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Não me deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiado em seu amor. No poder
ao Senhor nosso Deus, e com esta oração nós vamos estar encerrando o nosso culto dessa terça-feira. Nós temos, Douglas, algum pedido de oração? Ok. Adalto, faz essa oração ao Senhor. Mas Deus, te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, poder estar aqui neste dia, Deus, louvando, bendizendo o teu nome, Pai, através dos nossos cânticos, e também, ó Pai, estudando a tua palavra, Senhor. Sim, Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por esse texto que foi lido, que foi explicado, Deus, e que falou aos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, estar procurando colocar em prática, Pai, aquilo que aprendemos aqui. E todos aqueles que ouviram, Pai, que acompanharam, Pai, esse culto, que possam também, ó Deus, estar, ó Deus, procurando colocar em prática, Pai, as lições da tua palavra expostas aqui, ó Deus. Nós pedimos, ó Pai, que nos ajude cada dia, ó Deus, estar procurando obedecer mais a Ti, Pai, estarmos fazendo como os filhos de Israel, Pai, que ouviram, Pai, tua voz, e aqueles que obedeceram, Pai, foram abençoados por Ti. Nós possamos, ó Pai, estar obedecendo a tua palavra, Pai, cada dia. Ó Deus, ser com as pessoas que estão em casa, Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que a mão do Senhor, o poder de misericórdia possa estar estendida, Pai, sobre suas vidas, possa trazer cura, Deus, restauração, Pai. Ó Deus, também aqueles que estão enfermos, ó Pai, espiritualmente, que o Senhor possa trazer o ânimo, Pai, e fortaleça, ó Pai, a fé de cada um. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Tenham uma boa noite na presença do Senhor Jesus.